Para falar sobre esse tema, pensarmos um pouco sobre os valores de uma família abençoada, eu queria convidar vocês lá para o livro de Jó, e nós vamos fazer a leitura no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, onde a gente vai ler e procurar, pela graça de Deus, entender 4 valores de uma família abençoada. 4 valores de uma família abençoada. Jó, capítulo 1, vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 5. Jó 1, do versículo 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Que o Senhor nos abençoe assim com essa porção da palavra dele. Igreja, é provável que usar a família de Jó, mencionar a família de Jó como o exemplo de uma família abençoada, cause uma certa estranheza diante de algumas pessoas, ou para algumas pessoas. Isso porque quando a gente considera a história já bem conhecida do sofrimento, da angústia, das perdas e dos prejuízos que aquela família sofreu, parece que algumas pessoas, considerando esse sofrimento, chegam a pensar que a família de Jó tem mais facilidade de se enquadrar numa família amaldiçoada do que numa família, de fato, abençoada. Ora, diante de todo esse sofrimento, perde bens, perde filhos, perde a harmonia no casamento, a mulher manda o marido amaldiçoar a Deus e o marido repreende a mulher, diante desse caos familiar, parece, pela ótica humana, que a família de Jó está mais para ser uma família amaldiçoada por Deus do que, de fato, uma família abençoada por Deus. Esse é o tipo de parecer que revela, desde já, um cálculo muito equivocado que as pessoas costumam fazer no que diz respeito à família e à vida familiar. Para essas pessoas que pensam assim, que pensam que a família de Jó estava amaldiçoada por Deus, para essas pessoas, a família ela só pode ser abençoada se e enquanto ela tiver prosperidade, saúde, segurança e sucesso. Se ela tiver isso, ela é uma família abençoada. Se ela perder isso ou não alcançar isso, ela é enquadrada naquela ficha de ser uma família amaldiçoada e abandonada por Deus. Mas, irmãos, biblicamente falando, a bênção de Deus na vida de uma família não depende de saúde, não depende de sucesso, não depende de dinheiro, não depende de estabilidade emocional, não depende de conforto, não depende de prosperidade. Porque a bênção de Deus na vida de uma família não depende de fatores, depende de valores. Não é o fator dinheiro, não é o fator conforto, não é o fator segurança. A bênção de Deus numa família não depende desses fatores, depende de valores, depende de princípios. Não depende daquilo que a família vai ter ou conquistar ou manter diante dos homens, mas sim naquilo que a família vai ser diante de Deus. E o que nós vamos fazer nessa noite é olhar para a família de Jó
e tentar entender quais são esses valores, já que não são fatores, já que não é dinheiro, não é sucesso, não é bens materiais, já que são esses princípios. Quais são esses princípios? Quais são esses valores que eu devo procurar na minha vida familiar para ter de fato uma família abençoada por Deus? É isso que nós iremos fazer nessa noite. Entender o funcionamento de uma família que é de fato caracterizada como uma família abençoada por Deus, independentemente do quanto ela tem no banco, independentemente do quanto ela tem de prosperidade ou de sucesso ou de qualquer outra conquista material. E para isso nós vamos olhar para essa família de Jó e procurar entender essas prioridades, a fim de nós aplicarmos isso aqui na nossa própria família, na nossa própria vida familiar, os valores de fato de uma família abençoada. O primeiro valor que nós vemos sendo apresentado aqui no texto de uma família de fato abençoada por Deus é o valor da integridade. Isso aqui nós vemos no chefe da família que a gente está conhecendo aqui nessa noite, no patriarca Jó. Jó, ele vivia uma vida comprometida com a prática da integridade. O texto abre assim, né? Ele era um homem íntegro e um homem reto. Isso não quer dizer, como vocês sabem, que Jó ele era perfeito, que Jó era um anjo, que Jó era um homem imaculado, que Jó era um homem completamente aperfeiçoado. Não, mas quer dizer, essa ideia de ser Jó um homem íntegro, um homem reto, quer dizer que o caráter de Jó era marcado por essas virtudes. Ele era mais conhecido pelos seus acertos do que pelos seus erros. Publicamente falando, ele era uma pessoa irrepreensível, que ninguém poderia apontar algum defeito na sua vida. Um homem íntegro e reto, que andava em santidade, honestidade e justiça, vivendo uma vida irrepreensível. E isso, claro, no todo da vida dele, né? No todo, em toda a sua caminhada. Em qualquer canto onde ele estivesse, ele era isso. Ele era um homem íntegro, como profissional, como pai, como esposo, como irmão, como líder comunitário que ele era também naquela sociedade, como amigo, como parente, como cidadão. Jó sempre estava fazendo a coisa certa por ser um homem justo. E o texto vai descrever para nós não só essa prática da integridade que Jó vivenciava na sua vida, mas também de onde ela vinha, a fonte dessa integridade. Por que Jó era um homem íntegro e reto? Porque o texto diz, ele era um homem que temia a Deus. Essa aqui é a razão da irrepreensão de Jó. Ele agia corretamente aqui fora, porque ele sentia corretamente aqui dentro. Ele sentia aqui dentro, nas engrenagens do seu coração, aquilo que a palavra de Deus vai chamar de temor a Deus, o princípio da sabedoria. É aquela alma que vive consciente da presença de Deus nesse mundo e na sua caminhada. É por isso que Jó vivia como vivia. É essa postura que fazia Jó levar Deus em consideração em toda decisão que ele tomava na sua vida. É essa postura de temor a Deus que levava Jó a encarar a vontade de Deus com seriedade, a levar Deus a sério e ter assim uma santa reverência, um santo respeito, tanto pela pessoa de Deus, como também pela vontade de Deus. Então essa era a prioridade espiritual que levava Jó a andar em integridade. Era essa posição do coração que capacitava Jó na condução da sua vida em santidade e em justiça. Um coração consagrado para Deus, aqui dentro, que necessariamente vai resultar numa vida de santidade, de temor, de respeito, de justiça, aqui fora. E Jó não apenas vivia isso, como também lutava para preservar isso. Porque andar em integridade 1 dia, 2 dias é fácil, mas zelar para que essa integridade permaneça intacta é outra história, outra conversa e outro desafio. O que nós vemos aqui no chefe dessa família não era um zelo eventual pela integridade, um zelo momentâneo por fazer a coisa certa e depois já fazia a coisa errada, não. Nós vemos um homem que se esforçava para manter a sua integridade. O texto vai dizer isso. Jó se desviava do mal. Ele permanecia nisso. O mal sempre estava vindo em sua direção e ele se afastando do mal. Estivesse onde estivesse, Jó mantinha essa prática, ele se desviava do mal. Esse aqui é um detalhe interessante porque às vezes nós até tomamos conhecimento de pessoas que publicamente
elas são conhecidas por fazerem o bem, mas secretamente elas são reprovadas por fazerem o mal. São aquelas pessoas que fazem o bem, mas fazem apenas quando estão debaixo dos holofotes, quando estão sendo mirados pela opinião pública, quando estão sendo visualizados por outros e por terceiros. É aquelas pessoas que fazem o bem publicamente, mas secretamente fazem o mal. Jó não era assim. Jó era um homem que era diferente, quer fosse na sua vida pública, ou na sua vida privada, quer fosse no meio da rua, ou dentro de casa, quer fosse no seu trabalho, ou no seu lazer, Jó sempre estava se desviando e se esquivando dos ataques do mal. Então, como homem, como trabalhador, como pai de família, esposo, ele sempre estava tendo essa postura de dizer não para a tentação. Jó sempre estava se esforçando, irmãos, para não deixar a força destruidora do pecado ganhar qualquer vantagem sobre ele e sobre a sua família. Jó sempre estava se esforçando para não ser a janela, a porta, ou a brecha, ou a rachadura que o mal queria utilizar para entrar na sua casa, para entrar na família de Jó. Jó se esforçava para tampar todas as brechas. Jó se esforçava para fechar completamente o seu caráter para que o mal não entrasse nem na sua vida, nem na sua família. E quando a gente olha para essas qualidades de Jó, a gente começa a entender, como está proposto no nosso tema, o tipo de valor importantíssimo que nós devemos cultivar em nossas famílias. O que a gente aprende com Jó, com o chefe dessa família? Nós aprendemos que a nossa família precisa viver à procura do bem. A família abençoada, ela começa aqui. Sem isso, nenhuma bênção vai vir sobre nós, principalmente a longo prazo. A família abençoada é aquela que vive à procura do bem, é aquela família que prioriza a integridade. É aquela família onde cada membro da família está levando Deus não como uma brincadeira de fim de semana, mas como uma seriedade diária de querer agradar a Deus, glorificar a Deus e viver dentro da vontade de Deus. É aquela família que a gente chama de uma família direita, de uma família de respeito, de uma família que procura sempre fazer a coisa certa, de modo que ela é conhecida pela sua bondade e pela sua integridade. Isso é o mais importante, irmãos. O mais importante na família não é o melhor carro que o pai dirige, não é o melhor celular que o filho usa, não é a melhor roupa que a mãe utiliza, não é a melhor casa onde a família mora, não é o bairro mais estruturado onde ela está localizada, não é a quantidade de dígitos que está na sua conta bancária, não. As coisas mais importantes, ou para ser mais preciso, a coisa mais importante na vida de uma família é a integridade. Não são as melhores coisas que a família tem, são as melhores atitudes que a família toma. São os melhores caráteres, as melhores personalidades, vidas de integridade que essa família consegue trazer para a sociedade. Então, quando os membros da família, eles estão como Jó aqui, comprometidos em fazerem o bem, em andarem no temor de Deus, eles estão demonstrando um dos princípios e valores mais importantes para a vida familiar, a integridade. A integridade. Mas como aprendemos aqui, buscar o bem em família também implica outra coisa. Buscar o bem também sempre vai nos impulsionar a nos desviarmos do mal. Sempre vai impulsionar a gente a se desviar do mal. A nossa família, além de procurar o bem, ela precisa também evitar o mal. Assim como acontecia no tempo de Jó, meus irmãos, continua acontecendo hoje. O mal sempre está vindo em nossas direções, o mal sempre está vindo ao nosso encontro, o mal sempre está vindo ao encontro ou de encontro às nossas famílias. Alguns estudiosos chegam a dizer que esse livro de Jó, aqui que a gente está lendo e estudando, é o livro mais antigo da Bíblia. É tanto que se você pegar aquela Bíblia em ordem cronológica, que registra a palavra de Deus cronologicamente, como ela foi revelada, você vai encontrar o livro de Jó nas primeiras páginas, sabe? É uma das primeiras histórias, de fato, a acontecerem no palco da redenção, no palco da salvação, lá no iniciozinho da história, na época dos patriarcas. Mas é interessante que mesmo com o passar do tempo, esse quadro continua o mesmo. O mesmo mal que via em direção a Jó é o mal que vem em direção às nossas famílias. E de lá para cá as coisas não melhoraram, não. Na verdade, as coisas pioraram.
Porque em nossos dias, com as tecnologias que a gente tem à nossa disposição, com as facilidades que a gente tem na ponta dos nossos dedos, a gente pode dizer que o caminho para o mal chegar na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, ele foi facilitado. Ele foi agilizado, sabe? É bem facinho, bem rapidinho do mal conseguir nos visitar nessa época tenebrosa e maligna onde a gente vive. E é por isso que a gente precisa se atentar para isso. O mal está nos procurando. O mal está procurando as nossas famílias. Os males das drogas e das más amizades que procuram os nossos filhos nas esquinas. Os males da pornografia, da sensualidade e do adultério que procuram os maridos na internet. Os males da cobiça, da inveja e da fofoca que procura as esposas, as mães, nas esquinas, nas redes sociais da vida. Existe uma variedade infinda e enorme de maldades, de pecados, de iniquidades que sempre estão vindo na nossa direção. Eles não estão se afastando de nós. Eles não estão nos ignorando, não. Essa maldade toda sempre está vindo em nossa direção. É por isso e muito mais, irmãos, que nós devemos manter a vigilância em nossa família e nunca permitir que o pecado ganhe terreno em nossos lares e em nossas casas. Pelo contrário, nós devemos construir famílias que estão dispostas a se desviarem do mal em todas as suas manifestações, assim como Jó estava disposto, assim como o chefe dessa família fazia. Mas além da integridade, seguindo aqui no texto, chegando ao versículo 2, outro valor que nós aprendemos aqui com a família de Jó é o valor da produtividade. A família de Jó era uma família produtiva. E a gente pode destacar aqui pelo menos dois aspectos dessa produtividade. A gente encontra, por exemplo, no versículo 2, a família de Jó muito empenhada numa produtividade familiar, né? O versículo 2 vai dizer: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. É muita gente, né? Desse lado da nossa cultura, é possível que a gente olhe para esse relato com um certo espanto, porque, arriscando a errar aqui, depois dos anos 2000 para cá, filho é 1, 2 no máximo, né? Quem se arriscar até mais, o pessoal já olha e diz que é de mantê-lo e por aí vai, né? É a nossa cultura, é a nossa época. Mas naquela cultura, naquela época, uma grande quantidade de filhos era um negócio muito almejado, procurado. Por quê? Porque sinalizava uma grande bênção de Deus na vida da família. Um Deus que visitava o lar, um Deus que abria a madre, um Deus que estendia a descendência, um Deus que sustentava cada filho com sua forte mão, independentemente do número deles. É por isso que aqui no texto nós vemos Jó com essa quantidade de filhos, 7 filhos e 3 filhas. São 2 números que costumam se repetir na linguagem bíblica, na escrita bíblica, e com frequência eles estão sinalizando a ideia de completude, sabe? É algo completo. É uma família completa, é uma família que não está faltando nem sobrando. Era a ideia de que Jó estava sendo plenamente abençoado por Deus e também, conscientemente ou inconscientemente, a gente não sabe o nível de conhecimento que Jó tinha da revelação de Deus, mas também Jó estava cumprindo o mandato cultural de Deus de ir, procriar, multiplicar e povoar a terra. Era isso que Jó estava vivendo com a sua esposa e com a sua família. Não era porque naquela época eles não tinham os métodos anticoncepcionais que nós temos hoje, e aí o jeito era tacar filho no mundo. Não era isso, irmãos. É porque, de fato, Jó sabia que os seus filhos eram presentes de Deus e ele não tinha, com a sua esposa, nenhum receio de ter filhos. Pelo contrário, ele valorizava os seus filhos. Ele amava os seus filhos, como a gente vê no restante aqui da narrativa. Ele amava. E as nossas famílias precisam ter esse mesmo olhar, irmãos. A nossa família precisa valorizar as nossas crianças, os nossos filhos. Especialmente nessa sociedade onde a gente vive. Se você for ouvir as pessoas lá fora, se você começar a escutar um pouquinho, qualquer influencer lá fora, qualquer matéria de jornal, qualquer site de notícias ou blog de opinião pessoal, uma das coisas que você vai perceber nas entrelinhas das pessoas lá fora que falam sobre esse assunto é aquela tendência de olhar os filhos como um fardo, um peso, um atraso que não vale a pena ser agarrado ou buscado. E eles vão argumentar várias coisas. Vão argumentar que os filhos estragam o
corpo da mãe, corpo da mulher. Vão argumentar que os filhos têm o potencial de estragar a ascensão da carreira profissional do casal, do marido, da esposa. Vão argumentar também que os filhos têm a capacidade de destruir a união do casal, a harmonia do lar. São vários argumentos tolos, diabólicos e insensatos que as pessoas lá fora usam para dizer que filhos não são importantes. E é por causa disso, infelizmente, que a gente às vezes encontra uma geração de jovens casais que estão cada vez menos dispostos a terem filhos, pelo medo de que aquilo venha de alguma maneira prejudicar aquilo que eles acham ou julgam que é importante. Isso é triste. Triste. Sabe, numa visão mais terrível da coisa, você encontra uma sociedade que é capaz de olhar até mesmo para o aborto e fazer isso com naturalidade. E fazer isso como se estivesse debatendo, sabe, a quebra de palito de dente, como se fosse a mesma coisa, sabe? Filhos que se quebram um palito de dente, se abortam um filho, é a mesma coisa, sabe? É triste a gente viver num mundo que tem essa visão dos filhos e das nossas crianças, mas como crentes, assim como a família de Jó, assim como Jó, nós devemos entender que os filhos são bênção. Isso não quer dizer que a gente tem a obrigação de ter 10 filhos, não quer dizer isso, mas quer dizer que a gente tem a obrigação de gerar, amar, valorizar, estimar e cuidar dos nossos filhos, reconhecendo eles como dádivas do Senhor, como bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Mas, irmãos, seguindo no nosso texto, nós vimos que Jó não apenas estava interessado com a sua família em produzir filhos, mas também ele estava interessado em produzir o sustento para os seus filhos. O que nós vemos aqui no versículo 3, além da produtividade familiar de Jó e de sua família, a gente tem também uma produtividade profissional, né? Que diz respeito ao trabalho. O texto vai dizer, o verso 3, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas e bois, 500 jumentas, também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este Jó era o maior de todos os do Oriente. O nosso primeiro instinto, quando a gente lê esse versículo aqui, é a gente pensar na prosperidade de Jó. Isso aqui está dizendo que Jó, com a sua família, eles eram ricos. E de fato é. O que a gente tem aqui é um registro do poder econômico altíssimo que a família de Jó tinha. Não era uma família pobre, não era uma família de classe média, era uma família ricaça, sabe? Uma família com dinheiro sobrando. A medida de riqueza daquela época era essa aí que está no versículo. Não era dinheiro, não era dólares, não era bitcoins, não era terrenos, propriedades, não, era questão dos animais. É por isso que aqui a gente vê essa abundância de Jó nas suas posses, nos seus animais. Isso mostra para a gente um aspecto muito interessante na família de Jó, que é o equilíbrio que eles conseguiam manter nisso aqui, né? Era uma família que ao mesmo tempo era rica lá no céu, mas também era rica aqui na terra. Era uma família que conseguia manter aquela combinação rara entre piedade e prosperidade. Eles não deixavam que o conforto, o dinheiro e o sucesso material que eles tinham nesse mundo afastasse o coração daquela família de Deus. É por isso que eles estavam ali mantendo a piedade, mesmo diante de toda a prosperidade que possuía, sem se esquecer de Deus, sem esquecer do Senhor. Mas eu quero enfatizar para vocês, irmãos, que por trás dessa prosperidade, uma coisa que a gente não pode deixar de notar é a produtividade de Jó. Isso porque essa riqueza que Jó possuía aqui, descrita com a sua família, ela não caiu do céu, ela não caiu de mão beijada, sabe, não foi algo que de repente apareceu para ele, não, foi algo que ele trabalhou com esforço para conquistar e manter. É tanto que se a gente ler com mais cuidado e com mais atenção esse versículo 3, a gente percebe aqui no texto algumas pistas sobre o tipo de trabalho que Jó com a sua família realizava e empreendia. Jó, por exemplo, com a sua família, estavam envolvidos no ramo das roupas e da comida, né? Aquilo que eles conseguiam extrair dessa ruma de ovelhas que eles tinham. Eles estavam envolvidos também no ramo do transporte, transportar mercadoria, transportar pessoas nos camelos, nas mulas, nos jumentos. Eles estavam envolvidos também no trabalho no campo, onde os bois eram usados para arar a terra, cortar a terra e depois plantar e colher os frutos e por aí vai. Se a gente trouxesse isso aqui para os nossos dias, era como se esse versículo estivesse dizendo para nós que a família de Jó naquela época era dona da Riachuelo, dona do McDonald's, dona dos Correios, dono da agrícola, sabe?
qualquer ramo que envolvesse roupa, comida, transporte, era com a família de Jó. Em todo o Oriente, qualquer pessoa que precisasse desses serviços aqui, lembravam justamente de Jó, na sua atividade profissional que ele exercia com a sua família. Fora isso, claro, a gente tem aqui um relato do grande número de empregos, né? Não é que só Jó e sua família trabalhavam naquilo. O texto vai dizer aqui que muitíssima gente, a gente pode colocar aqui centenas, talvez milhares de pessoas, que Jó tinha como empregados. Pessoas que estavam ali trabalhando com ele naquele empreendimento. E foi nesse trabalho, como o versículo 3 vai dizer, que Jó se tornou um dos homens mais importantes, não só do seu bairro, não só da sua cidade, da sua comunidade, mas de todo o Oriente, num raio de dezenas e centenas de quilômetros. O nome mais conhecido daquela época era Jó. Era um Elon Musk da vida, era um Steve Jobs da vida, era um cara que qualquer um podia mencionar o nome e ter ali como referencial. O fato é que nós temos Jó aqui como um empresário que é bem-sucedido. Mas sabe o que é mais importante? É que Jó, mesmo sendo um empresário bem-sucedido, mesmo vivendo numa correria maluca e desenfreada, dando conta dessa ruma de coisa que ele tinha para fazer, Jó não deixou o seu trabalho atrapalhar nem o seu relacionamento com Deus, nem o seu relacionamento com a sua família. Mesmo sendo um empresário bem-sucedido, próspero, requisitado, Jó não deixou aquela correria do seu dia a dia atrapalhar o seu relacionamento com Deus ou com a sua família. Ele manteve o equilíbrio. E essa é uma lição muito importante para nós, irmãos, porque a nossa família precisa desse mesmo equilíbrio. Às vezes nós encontramos, mundo afora, o quadro de famílias que são bem-sucedidas aqui na terra. Famílias que têm prosperidade, famílias que têm sucesso. Mas o preço disso, o rastro de destruição que foi criado nessa correria, às vezes foi mais alto do que conseguimos contar. Filhos que foram negligenciados, um Deus que foi abandonado, casamentos que foram cancelados, sabe? Uma esposa que foi abandonada, irmãos que foram assassinados, princípios que foram abandonados, tudo isso em nome de quê? Em nome do sucesso, em nome do dinheiro, em nome de ter mais. Mas olhando aqui para Jó e para a sua família, nós vemos um exemplo de equilíbrio, mesmo com toda aquela sua correria. Imagine dar conta disso tudo que eu mencionei para você, né? Imagine dar conta dessa ruma de empresa que Jó tinha. Mesmo nessa correria, Jó manteve a sua piedade e a sua comunhão com a sua família. Ele esteve bem com Deus, esteve bem com a sua casa, bem com o seu lar. Ele sempre teve tempo para trabalhar, tempo para estar com a sua família e tempo para estar glorificando a Deus na sua vida pessoal. Não era só tempo para ganhar dinheiro, não era só tempo para prosperar, mas era tempo também que ele tinha para estar com o seu lar e para estar com a sua casa. E a gente precisa ter esse equilíbrio, meus irmãos, em nossas casas. Se o nosso trabalho e a nossa vida profissional está nos afastando de Deus, está nos afastando da nossa família, do nosso lar, da nossa casa, alguma coisa precisa ser repensada urgentemente. É essa lição que nós olhamos aqui para o versículo 3 para entender. É preciso a gente repensar na nossa vida familiar aquilo que verdadeiramente vale a pena a se doar. Aquilo que vale a pena de verdade, porque o plano de Deus para as nossas famílias sempre vai envolver as duas coisas. Trabalhe duro, dê o melhor que você puder dar para o seu lar, para a sua casa, mas nunca se esqueça que a maior riqueza da sua vida vai continuar sendo o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com a sua família. Não existe nenhum emprego, trabalho, sucesso, riqueza ou negócio que esteja à altura disso. É por isso que a gente precisa manter esse equilíbrio em nossa vida familiar, assim como Jó fazia, né? Assim como Jó fazia. Mas seguindo no texto, meus irmãos, chegando ao versículo 4, outro valor que nós aprendemos aqui com Jó é o valor da unidade. Aqui a gente deixa de olhar um pouco para Jó, para sua família, e olha mais para os filhos de Jó. A gente vê nesses filhos um exemplo de unidade. O versículo 4 vai falar sobre essa amizade que eles tinham, né? Os filhos dele iam às casas uns dos outros. É uma descrição simples. Mas se a gente parar para pensar nessa sociedade que a gente vive,
onde a intriga familiar está se tornando um padrão cada vez mais gritante, a gente encontra aqui uma descrição que é simples, mas é rara. Porque hoje o que está se tornando padrão é o quê? É irmão intrigado com irmão, é familiar intrigado com familiar. Às vezes por causa de brigas por herança, às vezes por causa de questões familiares mal resolvidas, outras vezes por causa da incompatibilidade mesmo de temperamento. Os motivos são vários, mas o resultado é o mesmo: desunião, rivalidade, antagonismo, tragédia, dor, sofrimento e por aí vai. Mas na família de Jó não era assim. Na família de Jó era diferente. Mesmo que se tratasse ali de um grande número de filhos, ficava mais arriscado, né? Quanto mais filho, mais arriscado o negócio explodir, o negócio dar errado, o negócio arrumar uma confusão e tal. Mesmo que se tratasse ali de um grande número de filhos, ainda assim eles conseguiam andar em unidade, na companhia uns dos outros, nas casas uns dos outros. O texto não diz quando um morria, o outro ia lá na casa, ou quando um parente morria, eles se encontravam na casa. Não, é num clima não de forçação, de obrigação, mas num clima espontâneo de felicidade. O texto vai dizer isso, né, do versículo 4, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Ao que tudo indica, a gente tem aqui uma descrição de uma festa, muito provavelmente a descrição de um aniversário. Isso é interessante, né? A gente está falando aqui dos primeiros aniversários que foram realizados na história humana, né? Dada a época que Jó aconteceu, né? A história de Jó aconteceu. Mas é o que a gente tem aqui, sabe? Cada aniversário que tinha, os irmãos estavam ali se combinando e organizando espontaneamente, alegremente, sem qualquer forçação, sem qualquer lei, sem qualquer obrigação, espontaneamente estavam organizando uma festa de gratidão. E chamavam quem? Chamavam todos os irmãos, imparcialmente. O texto vai dizer isso, né? Quando acontecia aquela festa, cada irmão chamava o outro. Não era só para os irmãos mais velhos, não era só para os irmãos mais novos, não era só para aqueles que viviam numa patotinha, esses 3 irmãos aqui que são mais íntimos uns dos outros. Não, cada um deles era considerado como importante, eram convidados. As irmãs não eram deixadas de lado naquela cultura. Eles convidavam uns aos outros para estarem festejando. O retrato do texto é que esses filhos de Jó, eles conseguiam viver uma unidade completa, imparcial e feliz. Esse é o retrato da unidade que nós conhecemos aqui nesses 10 filhos. E a nossa família precisa buscar essa mesma unidade. Todos nós concordamos que isso é necessário. Não há nenhuma mente sã aqui entre nós que diga que a união não é importante na família. Todos nós concordamos que ela é importante. Mas outra coisa que nós penosamente concordamos também é que ela nem sempre é fácil de ser conquistada. Ela nem sempre é fácil de ser alcançada. Porque a vida em família, por mais valiosa que ela seja, ela sempre vai nos desafiar em muitos aspectos da nossa vida. Muitas vezes o diabo sempre está procurando alguma brecha para fomentar brigas, para instigar desunião, para construir rivalidade e contenda, e a gente precisa ter uma vigilância constante quanto a isso. Sabe, especialmente no caso daqueles que são os únicos crentes na família, só tem eu de crente lá em casa, o negócio é às vezes até mais complicado. São situações de intriga e de inimizade que surgem no seio familiar, que às vezes estão além do controle da pessoa. Mas o nosso papel, irmãos, como crentes, permanece o mesmo. Eu e você, como crentes, devemos nos esforçar o máximo possível para construir essa unidade, para estarmos nas casas uns dos outros, para estarmos vivendo em paz uns com os outros. Naquilo que depender de vós, como Paulo vai dizer, lá em Romanos 12, 18, naquilo que depender de vós, tenham paz com todo mundo. Então, se for dentro da sua possibilidade, faça o que você puder. O que é que você pode fazer? Eu posso dar um conselho pacificador. Faça isso. Eu posso liberar um perdão. Faça isso. Eu posso caminhar uma segunda milha. Às vezes acontece isso, né? Se o seu inimigo, a pessoa declara guerra contra você, se o seu inimigo pedir para ir uma milha, vá com ele 2, faça isso. O que estiver dentro das suas possibilidades, faça para que essa unidade seja cada vez mais real em sua casa, em seu lar e na sua família, porque esse é um dos valores mais importantes que a gente precisa viver como família, irmãos. É o valor da unidade. O valor da unidade. Mas em último lugar, no versículo 5, outro valor que nós aprendemos aqui é o valor da espiritualidade. Parece um pouco com o primeiro,
ou integridade. Integridade é mais em relação ao próximo. Espiritualidade é mais em relação a Deus. Integridade é horizontal, espiritualidade é vertical, é a gente e Deus. E esse aspecto da família diretamente com Deus, ele é inegociável. É o coração da nossa vida como família. É uma família que preza pela espiritualidade e pelo relacionamento com Deus. A gente vê isso no exemplo de Jó aqui, né? A gente vê, por exemplo, Jó, por causa da sua espiritualidade, se esforçando no ensino. O texto vai dizer no versículo 5, quando se encerrava um ciclo de banquetes, os aniversários, né, que eles faziam, Jó chamava os seus filhos e os santificava. É bem verdade, irmãos, que a gente não tem muitos detalhes sobre o que exatamente o autor bíblico está dizendo aqui, sobre essa ideia de Jó chamar os seus filhos e santificar seus filhos. Mas é muito provável que aqui no texto nós tenhamos a ideia de uma conversa de ensino que Jó tinha com os seus filhos. Ele conversava com os seus filhos, ele ensinava os seus filhos, a fim de que os seus filhos percebessem o perigo do pecado. Isso é interessante, porque naquela época Jó não tinha uma Bíblia como a gente tem hoje. Então, não devemos pensar aqui numa reunião que Jó fazia, e aí ele abria a Bíblia e lia para os seus filhos, ensinava. Ele não tinha Bíblia naquela época. O que Jó tinha era ou conhecimento revelado diretamente por Deus a ele, ou da tradição que os seus pais, avós, bisavós e tataravós repassaram para ele. Mesmo assim, mesmo com essa limitação de conhecimento, Jó se esforçava para fazer o quê? Para ensinar os seus filhos, para repassar para os seus filhos aquilo que ele sabia de Deus, para que eles pudessem conhecer pessoalmente a Deus e obedecer irrestritamente a Deus. Jó era um mestre e um professor na sua família. Mas também era um sacerdote, né? O versículo 5 também continua dizendo, Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Lembram da vida de Jó, corrida que ele tinha? Você sabe que quando a nossa vida está naqueles dias corridos, né? Você só tem tempo de fazer alguma coisa, ou se você ficar acordado até mais tarde, ou se você levantar de madrugada. Era o que tinha aqui no caso de Jó. Ele se levantava de madrugada porque talvez fosse o único momento do dia corrido que ele tinha para interceder pela vida dos seus filhos. Mas Jó não negociava isso. Jó não trocava a oração pelo seu descanso. Isso era importante para Jó. Além de Jó levar Deus aos seus filhos, através do ensino, Jó também levava os seus filhos a Deus através da oração, através da intercessão, através dos sacrifícios que ele fazia em prol dos seus filhos. Era assim que ele abençoava os seus filhos e lutava pelos seus filhos em oração. Cada um dos filhos. O texto vai dizer, oferecia holocausto segundo o número dos mais trabalhosos. Não. Segundo o número dos mais obedientes. Não. Segundo o número de todos eles. Não era só para quem era mais trabalhoso. Não, esse filho meu aqui é mais trabalhoso. Vou investir mais nele, que o negócio aqui é mais perigoso. Esse não, esse aqui eu não preciso nem orar, já está sossegado, já está muito bem, graças a Deus. Não, segundo o número de todos eles, Jó estava ali orando e abençoando eles com a sua intercessão. Um sacerdote daquela família. E prosseguindo no texto, no versículo 5, a gente vê a motivação de Jó em fazer isso, né? No versículo 5 diz, pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Aqui é uma oportunidade bem ímpar, irmãos, porque aqui é como se a gente pudesse ler os pensamentos de Jó, ler as preocupações mais inquietantes que estavam agitando o coração de Jó. Essa era a preocupação, era isso que fazia ele dormir mais cedo para levantar um pouco mais cedo. Naquela época não tinha despertador, né? Nem sei como era o negócio para acordar. Mas era isso que fazia Jó se virar nos 30 para acordar de madrugada e orar para os seus filhos. Era essa a preocupação. Talvez os meus filhos tenham pecado no coração. A simples possibilidade, não é algo concreto não, a simples possibilidade dos seus filhos terem pecado aqui dentro era suficiente para fazer Jó levantar de madrugada e interceder por eles. Isso aqui é forte, irmãos. Mesmo que os filhos de Jó estivessem ali, todos arrumadinhos, eles não estavam saindo de um culto satânico, quando se encerravam os cultos satânicos, quando se encerravam as farras, as orgias que os seus filhos realizavam, quando se encerravam os assaltos a bancos que eles faziam, os assaltos às caravanas, não eram filhos que estavam na bagaceira, não. O texto vai dizer, quando aqueles aniversários terminavam,
Jó se esforçava para interceder pelos seus filhos. Mesmo que os seus filhos estivessem ali, sendo conhecidos pela sua santidade, mesmo assim Jó se preocupava. Talvez esses meninos tenham pecado no coração. Talvez quando eles estavam lá, se divertindo, naquela trivialidade, eles pecaram. Eles blasfemaram contra Deus aqui dentro, no coração. E isso, por si só, levava Jó a interceder por eles. Talvez outra pessoa olhasse para Jó, encontrasse Jó pela manhã com os olhos meio roxos, sinais do sono, de ter acordado de madrugada, num dia corrido. Jó, você não dormiu direito não? Não, eu levantei de madrugada. Fazer o quê? Orar para os seus filhos. Mas vamos orar para os seus filhos. Besteira é essa, rapaz? Seu menino tudo casado, suas filhas tudo respeitadas, mães de famílias, estão aí todos bem, e você se levantar de madrugada para orar por isso. Eles fizeram o quê? Não se fizeram nada não. E você está preocupado com o quê? Porque talvez eles tenham feito aqui dentro no coração. Jó, isso é um desperdício. Sabe, talvez alguém olhasse para Jó e dissesse que essa atitude dele de levantar de madrugada para orar por filhos quase perfeitos fosse um negócio desnecessário, exagerado. É uma besteira, Jó. Você com tanta coisa para fazer vai se preocupar com isso, mas Jó se preocupava. Jó se preocupava com a espiritualidade da sua família, ele se preocupava pelo bem-estar espiritual dos seus filhos. E fazia isso constantemente, né? Como o final do versículo 5 diz, Jó fazia isso continuamente. Não era uma moda, não era um voto que estava sendo pago, não. Nesse período aqui que eu fiz um voto, eu vou orar por eles, depois eu esqueço. Não era um negócio de veneta, não, era algo consistente, um compromisso constante e incansável que Jó tinha em construir uma espiritualidade verdadeira na sua família. Não só quando as coisas estavam dando certo, também não só quando estavam dando errado, mas em qualquer momento e fase da família, Jó estava abençoando o seu lar com a oração, com a intercessão, com o ensino e construindo uma família espiritual. Uma família espiritual. E nossa família precisa seguir o mesmo exemplo, irmãos. É triste a gente viver num mundo onde a espiritualidade da família, sabe, às vezes não está nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro, nem em quinto lugar, às vezes está em 10º, 20º, 100º e por aí vai, sabe? É triste a gente ver famílias que estão cada vez mais alheias à própria espiritualidade, famílias onde o pecado é normalizado, famílias onde os pais não se importam com o ensino, a intercessão, a disciplina dos seus filhos, famílias onde os bens materiais são mais importantes do que os valores espirituais, famílias onde o tempo da família nunca é utilizado para Deus, é sempre para as coisas dessa vida e por aí vai. É assim que nós vemos famílias girando apenas em torno das coisas materiais. E mais tarde, o resultado, sabe, inevitável, sempre aparece. Ou divórcio, ou filhos desviados, ou irmãos intrigados, ou escândalos na família, ou tudo de ruim que o pecado tem o potencial de trazer. Onde é que isso tudo começa? Via de regra começa na ausência de Deus. A família que deixou a espiritualidade para lá, sabe? Deixar Deus para lá. Não vamos deixar Deus sentar na nossa mesa de jantar para almoçar ou para merendar. Não vamos acordar ou andar com Deus. É a ideia de uma espiritualidade negligenciada que traz péssimos resultados para a vida familiar. É por isso que nós devemos olhar para esse texto, irmãos, e encontrarmos aqui um exemplo a ser seguido. Todos nós precisamos investir na espiritualidade da nossa família. No nosso lugar, da nossa maneira, na nossa possibilidade, a gente deve fazer isso. Ensinar sobre os perigos do pecado, ensinar, encorajar a se desviar do mal, orar e confessar quando caímos em pecado, buscarmos a Deus muito mais do que nós buscamos qualquer outra coisa ou conforto desse mundo. É assim que nós, de fato, construímos espiritualidade em nossa casa. E fazemos isso, claro, como Jó, com perseverança, né? Com perseverança. Porque é através desses valores, irmãos, que nós podemos, de fato, construir uma família abençoada. Só para resumir aqui para vocês, primeiro, o valor da integridade, buscar fazer o bem na família e evitar o mal. O valor da produtividade, gerar, valorizar, sustentar filhos e manter o equilíbrio em todo esse processo, entre trabalhar para sustentar os nossos filhos e amar nossos filhos. Terceiro é com unidade, a família se esforçar para construir e manter a harmonia do lar. E quarto é com espiritualidade, é a família estar mais sedenta por Deus do que qualquer outra coisa que ela possa procurar nessa vida e na caminhada dela. Que o Senhor assim nos abençoe, que Ele capacite eu e você
a vivermos cada vez mais esses princípios, esses valores e desfrutarmos de fato aquilo que nós podemos chamar de uma família abençoada, de uma família saudável, de uma família que glorifica a Deus, de uma família que abençoa esse